gosto de tudo aqui, porque aqui a gente tem tudo, né? Em todas as lojas, tudo que você precisa você encontra aqui. A relação com o bairro é uma relação de amor, completamente, assim. É um bairro que acolhe pessoas de todos os lugares, né? Na conturbação da cidade, na coisa tão louca da ida e vinda, quando você entra aqui, você tem uma paz diferente, assim, que dá uma acalmada nos ânimos, eu acho. Catete, é mato fechado. Então a gente, na verdade, a formação do Rio de Janeiro, como é que ela se dá, né? A gente tem lá os 12 anos de batalha entre franceses e portugueses, né? Mas aí quando tem 1567, os portugueses vão para o centro e aí a formação da cidade do Rio de Janeiro, ela se dá, né, nos séculos 16, 17 e 18, entre aqueles 4 morros, né, que é o Morro de São Bento, o Morro de Santo Antônio, o Morro do Castelo, o Morro da Conceição. Essa palavra catete, ela é uma palavra de origem tupi-guarani, alguma coisa assim, e que significa mato alto. Então era o caminho do mato alto, que ligava até o Rio Carioca. A construção dos Arcos da Lapa, ela é uma coisa fundamental para o Catete. Por quê? A gente tinha um braço do Rio Carioca que passava exatamente aqui na Rua do Catete, né? E esse braço, ele é seco, ele acaba secando por conta do desvio de água que vai ser capturado pelo aqueduto, pelos Arcos da Lapa. E aí que começa a ser possível a ocupação do Catete em relação da população branca, vamos dizer assim, que começa a ter um loteamento e aí você tem, na verdade, a ocupação que é permitida por conta desse secamento desse braço do rio. No século XVIII, a cidade avança para a Zona Sul graças à ação dos Barões de Café. E aqui o exemplo maior é Antônio Clemente Pinto, que constrói o seu solar urbano, até por conta da implementação das ferrovias no Brasil, permitiu que esses escravocratas, né, donos de grandes plantations de café, tivessem seus solares urbanos. E aqui esse novo rico português, ele quis mostrar a sua riqueza. E aí constrói o Palácio do Catete entre 1858 e fica pronto a 10ª urbana, que a gente fala que seria o Alvará, né, o Abitse, é concedido em 1867. Esse homem construiu um império, uma riqueza muito grande e quis fazer esse palácio para ficar mais próximo da corte. Então, ele ganhou o título de barão, né, em virtude da construção desse Palácio do Catete, ou pelo menos em relação com a construção desse palácio. 20 anos após a morte de Antônio Clemente Pinto, o barão de Nova Friburgo, em 1889, o palácio foi vendido à Companhia do Grande Hotel Internacional. Mas no dia 18 de abril de 1896, o imóvel foi adquirido pela Federação no governo de Prudente de Moraes. A partir daí, virou a sede da Presidência da República, permanecendo assim até 1960. Com a inauguração de Brasília, o Rio deixa de ser a capital federal. O Palácio do Catete se transforma em Museu da República. Brasília foi inaugurada no dia 21 de abril de 1960 e o Palácio foi inaugurado no dia 15 de novembro de 1960. Isso é importante porque foi um projeto muito rápido, né, executado em pouquíssimo tempo. São 3 pavimentos. O primeiro era reservado para serviços básicos como despachos. O segundo tem um salão nobre e um espaço musical. E no terceiro, destaque para a área de repouso. Essa, provavelmente, é a parte mais visitada do palácio. O morador mais ilustre do hoje museu foi o presidente Getúlio Vargas. Foi neste quarto que ele cometeu suicídio no dia 29 de agosto de 1954, com um tiro no coração. É um quarto muito simples. Para um presidente da República, é um quarto absolutamente simples, a cama é pequena de tamanho. Eu digo que é um quarto estoico, assim, muito simples mesmo. O diplomata e, na época, ministro da Fazenda de Vargas, Oswaldo Aranha, deixou descritos os movimentos políticos da época.
Foram revogados os votos do povo, o espírito de justiça, o dever legal, enfim, a tradição cristã dos brasileiros contra o seu presidente da República e a própria República. Não podemos ser nossos próprios juízes. Não queremos incorrer na precipitação de um julgamento. Aguardemos os fatos. O Brasil abrir as Assembleias Gerais da ONU é por causa de Oswaldo Aranha. No decorrer, na verdade, da concertação que acontece, até inclusive da criação do Estado de Israel, que é ele que preside essa Assembleia. O pijama, a arma e o projétil usado por Getúlio estão no acervo do museu. E a gente tem aqui, na verdade, o buraco da bala, ó, que a gente, inclusive, em 2008, a gente resolve fazer uma coisa meio polêmica, ó. O pijama ele é doado pela família rasgado, porque demorou-se muito tempo e para tirar o pijama do corpo do Getúlio, rasgaram, na verdade. E aqui a gente consegue ver. Isso, na verdade, pode ser feito com fios de seda. Foi uma das maiores especialistas em têxtil no país que restaurou, Marli Rosa. E ela, na verdade, ela fez uma forma que é possível de ser retornado. O calibre da bala, vamos dizer assim, aqui também está costurado com uma base para ela não se esgarçar e não se perder essa questão aqui. Esta é a área de reserva técnica do Museu da República. É um local de armazenamento, pesquisa e conservação. Uma das peças que consta nesse espaço é a máscara mortuária de Getúlio Vargas. Mas se engana quem pensa que o museu é apenas um equipamento histórico. Ele tem também eventos culturais e um jardim que é aberto ao público. As pessoas chamam de quintal. Esse é o meu quintal, o quintal da minha casa. E é curiosíssimo, tem pessoas aqui que vêm para cá de manhã cedo, voltam para casa, almoçam e retornam à tarde para cá. A história do bairro não se limita à política, pelo contrário, tem todo um aspecto cultural. Por exemplo, neste endereço, na Rua do Catete, que hoje fica um prédio, foi a casa do escritor Machado de Assis. No livro Esaú e Jacó, o bruxo, como ele era conhecido, fez questão de citar as redondezas de onde morou. Não vou viver com ninguém. Viverei com o Catete, o Largo do Machado, a Praia de Botafogo e a do Flamengo. Não falo das pessoas que lá moram, mas das ruas, das casas, dos chafarizes e das lojas. Contemporâneo de Machado, o romancista José de Alencar dá nome à praça que fica no limite do Catete com o Flamengo. Nesse mesmo lugar, há uma estátua inaugurada em 1897 do autor de clássicos como Senhora, Guarani e Iracema. Esse hotel já foi a casa de um dos maiores nomes da história da música mundial. Nascida em Portugal em 1909, Maria do Carmo Miranda da Cunha foi e sempre será uma brasileira de coração. A pequena notável morou nesse endereço entre 1934 e 1936. Entre os anos de 36 e 40, Mário de Andrade morou neste prédio, no Catete. O escritor Mário de Andrade nasceu em São Paulo no ano de 1893. O escritor modernista foi um dos organizadores da Semana de Arte Moderna em 1922, na capital paulista. Seu principal livro é Macunaíma, uma das principais obras-primas da literatura brasileira e que foi adaptada para o cinema em versão estrelada por Grande Otelo. Ícones da era de ouro do rádio, as irmãs Linda e de Crinha Batista também moraram na Rua do Catete. As duas eram amigas do presidente Getúlio Vargas. A placa Patrimônio Cultural Carioca foi colocada no endereço onde elas viveram. A primeira coisa que você precisa saber é que o Largo do Machado não é um bairro.
Embora pareça, não é. Ele inclusive já teve outros nomes. Campo do Machado, Largo da Glória e Praça Duque de Caxias são alguns exemplos. Aqui teve um antigo cinema de rua, o Cine São Luís, que tinha 3 níveis de plateia e foi parcialmente demolido em 1980 para a construção do metrô. Bem na praça do Largo do Machado fica o chafariz com a escultura de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, uma obra do italiano Giuseppe Navone. A estátua, feita em mármore Carrara, data de 1907. Essa é a igreja Nossa Senhora da Glória. A pedra fundamental foi lançada no dia 17 de julho de 1842, com a presença do imperador Dom Pedro II. A inauguração aconteceu 30 anos depois, em 1872. No coração do Largo do Machado está um dos espaços mais tradicionais da cidade, a rotisseria sírio-libanesa. Meu pai veio para cá logo que abriu a Galeria Condor e abriu um galeto, e do lado tinha uma casa árabe, que era de um senhor sírio, que ele sempre falava: quando eu voltar para a Síria, para o meu país, a única pessoa que eu vendo a minha casa, que eu cedo, é para você, que era meu pai, o João. Em 1992 foi unificado, aí acabou o galeto e tudo virou rotisseria sírio-libanesa. Esse é o João, o pai da Cláudia. Ele nasceu em Portugal e mora no Rio desde 1951. O seu primeiro emprego foi na Confeitaria Colombo. O Brasil é um país muito aberto e eu fiz muitos bons relacionamentos e nunca pensei em sair dessa área aqui. A tradição está em cada pedaço da rotisseria. Após algumas mudanças, como por exemplo a ampliação e a colocação de mesas e cadeiras, o hábito de comer a esfirra no balcão foi mantido. O espaço, que durante anos foi gerido pelo João e pelo sobrinho Manuel Pereira, continua atraindo antigos e novos fãs. O metrô também ajudou muito, né? Porque veio te dar acesso ao pessoal da Barra, para vir para o Largo do Machado, pessoal do centro. Então a gente tem uma clientela grande de todas essas áreas. Saí daqui, uma hora dessa, não saio mais. Eu estou com 77. Vim para aqui, exatamente aqui fiquei, aqui estou. Eu acho o Catete riquíssimo em todo sentido, assim, ele representa muito bem a nossa cidade. O Catete é um subúrbio, mas ele é uma zona sul, o Catete tem uma praia, tem essa riqueza, essa beleza, assim, dessa variedade que é o Rio de Janeiro, que tem todos os lados, assim, e é isso que eu acho lindo no Catete. Esse é o Márcio. Ele mora no Catete desde 2019 e ficou conhecido por fazer intervenções urbanas, sobretudo no período da pandemia. Eu queria ajudar, mas não sabia como. Acho que todo mundo tentou ajudar de uma maneira. Eu comecei a trabalhar nas calçadas porque eu comecei ajudando as pessoas que estavam nas ruas do Catete. A sua inspiração está no dia a dia, nas palavras, nas conversas. E a palavra era como se fosse um ponto de luz ali no lugar, sabe? Eu acho que eu queria deixar esse presente assim, para as pessoas, sabe? Que estavam passando. No total, Márcio já fez mais de 150 intervenções em toda a cidade, quase todas no Catete. 2 delas homenageiam um personagem ilustre da nossa cultura, Angenor de Oliveira, ou simplesmente Cartola. Nasceu na Ferreira Viana. A casa deu lugar a este hotel, considerado um dos maiores compositores da música brasileira. Um dos seus grandes sucessos está grafado na rua onde se criou. A frase "Finda a tempestade" é um verso da canção O Sol Nascerá. Eu pretendo levar a vida. Do alto da comunidade de Tavares Bastos se tem uma das vistas mais bonitas da cidade. Essa paisagem pode ser observada do The Maze. Esse espaço foi criado em 1981 pelo inglês Bob Nadkarni. Bob sempre foi uma pessoa
muito amigável, sempre sorrindo, cantando, brincando com as pessoas. E começou a construir a casa dele, fez família aqui. Ele nomeou The Maze por causa dos corredores da casa, lembrando as vielas da Tavares, da comunidade, né? Então é o labirinto, que as favelas têm labirintos no lugar de ruas. O The Maze foi reaberto em 2022 após denúncia de um suposto risco de desabamento. Mas essa reabertura foi parcial. O local, que ficou conhecido pelos shows de jazz e pelo restaurante indiano, foi liberado apenas para visitação. A Rio TV Câmara esteve na reabertura e teve a oportunidade de falar com Bob. Não destruíram minha vida, não tiraram tudo que eu fiz da minha vida. Está de volta. Eu espero que vai ficar aqui para sempre, para seus netos e bisnetos e todo mundo que vem do mundo inteiro. Tinha uma empregada que morava aqui na Tavares e um dia ela passou mal e ele veio trazer ela em casa. Quando abriu a janela da casa dela e viu a vista, se apaixonou pelo lugar e decidiu, é aqui que eu quero construir minha casa. O The Maze representa a diversidade, a união dos povos. O Bob fala que a casa é uma declaração de amor ao Rio de Janeiro. Andar por aqui, por esse jardim, andar pelo aterro, é uma coisa que com certeza traz muita inspiração. Nessa relação passado e presente, o Catete permanece mais vivo do que nunca. Ele se recicla o tempo todo. Cria do bairro, ele também tem uma relação afetiva com o jardim do Palácio do Catete. Minha família toda daqui, então quer dizer, a minha mãe frequentou esse palácio aqui, o parque aqui, né? Eu frequentei, quando criança vinha muito aqui passear, brincar aqui no parque. E aí eu trouxe também as minhas filhas, espero que as minhas filhas tragam os filhos delas também. João é um dos nomes da nova geração do samba. No entanto, ele não esquece os antigos, os bambas. Linda, no que se apresenta, o triste se ausenta, fez-se alegria, corre e olha o céu, que o sol vem trazer. Bom dia, corre e olha o céu, que o sol vem trazer. Bom dia. Só trouxe um bom dia hoje, um dia bonito.